Tá? Vamos, vamos. Boa noite a todos. Em nome da TF Minas, Associação de Terapia Familiar de Minas Gerais, é com muita alegria que damos início a mais um encontro Cinema em Foco, o primeiro desse ano. Né, Mara? Tá me ouvindo, Evanildo? Ok, estou ouvindo bem. Tá? Eu sou Tânia Costa, sou secretária da TF Minas, e é uma satisfação recebê-los nesse momento de troca, reflexão e muito aprendizado. Gostaria de agradecer desde já cada um de vocês que estão aqui. A participação de cada um reafirma o compromisso e a construção coletiva e o nosso comprometimento com a terapia familiar em Minas Gerais. Antes de iniciarmos, eu quero pedir, por gentileza, desligar o microfone, os microfones, para não interferir, e esse evento, ele será gravado. Quem não quiser aparecer, só desligar a câmera, mas nós, assim, é muito bom ficar, né, vendo o movimento, vendo o rostinho com as câmeras ligadas. As perguntas nós vamos deixar ao final, para perguntar para Ivanildo, e gostaríamos de agradecer, Ivanildo, imensamente a sua disponibilidade. Ivanildo, que é psicólogo, psicoterapeuta de famílias, na sua disponibilidade de estar conosco nessa noite, nos brindando com a sua participação. Desejamos a todos um excelente encontro e é com você, Ivanildo. Ok, muito obrigado. Muito boa noite a todos. Para mim, mais que privilégio, uma grande honra estar aqui junto com a turma para discutir esse tema tão relevante, que é a terapia familiar sistêmica, e também abstraindo desse filme as lições sistêmicas e os elementos teóricos que nós temos para aplicar na vivência e na prática clínica. Então, nós vamos começar, Ivanildo, deixar para o final a parte você de pode, perguntas. Evanildo, Ei, você pode aumentar seu som um pouco? me dá meu som. Vou aumentar. E agora? Acho que melhorou. Melhorou? Eu não sei como está o som. Agora tá bom. Ficou bom? Ficou. Ótimo. Muito bem. Então, eu vou ficar com o modo de apresentação aqui. Só um momento que eu vou te colocar. Pronto, pode ir. Pode? Pode. Como é que está a tela para vocês aí? Ainda não apareceu. Não? Não. Aí, agora apareceu. Na pequena vila perto do mar, Ótimo. Pode. um homem chegou aos 40 anos e assumiu a tristeza de não ter um filho.
Qual o seu nome? Crisóstomo. Camilo. Eu tô ouvindo. Mais alguém sem som? Você não tá bom. Tá, mas podia ser o dobro. Você na vila. Escolhe uma. Neto. Uma estrada toda. Quando tá doendo, vem aqui muito alto. Todo mundo é filho de mãe e pai. A gente sonho vai passando de um pro outro. Vai sozinho. Família pode ser feita de muitas coisas. Ok. Sair da tela aqui agora, só um minuto. Voltou? Voltei a tela? Voltou. O som tá bom, a imagem tá boa? Ok. Então, nós vimos aí o trailer do filme, trailer oficial, né? Resolvi pegar ele completinho, porque ele traz uma visão do princípio ao final e a ideia central que a gente tem desse filme, do livro e, obviamente, do filme. Então, o filme, ele não é apenas um entretenimento. Nós percebemos que O Filho de Mil Homens traz significados múltiplos e propõe múltiplas interpretações baseado no olhar de quem está vendo, de quem está assistindo, baseado nas vivências de cada um. Então, nós vamos hoje trabalhar essa visão sistêmica. Primeira coisa que a gente vai pensar aqui é que ninguém está sozinho nesse filme. Cada personagem carrega uma história. Cada personagem carrega uma dor, uma dor que vem de um sistema. Então, esse momento que o filme mostra, que é o apanhado de imagens e momentos especiais do filme, traduz essa ideia que nós queremos trabalhar aqui. Nós vamos ver, então, algumas questões que aparecem nos personagens e nas cenas do filme. Vai aparecer, por exemplo, o sentimento de solidão como foco central, como base central da construção do filme e da nossa compreensão sistêmica. Também vai aparecer a ideia do não pertencimento e a necessidade de se pertencer. Vamos ver também a agonia da rejeição e a construção de uma ideia de família diferente da que nós estamos acostumados a ter e a ver. É uma quebra de paradigma do ponto de vista da compreensão do que vem a ser a estrutura familiar. Então, a solidão vem marcando com uma forte ênfase no personagem principal desse filme, que é o momento em que ele se vê em profunda angústia. Não sei se você chegou a perceber
que ele encontrou duas estratégias, dois meios de lidar com a solidão. Um deles é a conexão com a natureza. E onde é que ele vai se conectar com a natureza, com o sentido de vida? Na concha, em formato de caracol. É impressionante quando a gente vê a cena da angústia mostrada no rosto. E ele, na mais profunda dor, pega a concha, e essa concha vai trazer um som, que é o som do mar. E aí ele fica vivendo a solidão das profundezas da água, que a gente pode interpretar como as profundezas da alma, e ele vai ouvir o som da concha. Então, essa conexão foi uma das que eu vi com maior profundidade, porque isso traz o alento. É uma boa dose de alprazolam, de clonazepam, de escitalopram e outros mais, que ele encontrou lá na sua forma primitiva de ser e viver, e ele vai lá no seu momento de angústia e vai tomar o seu benzodiazepínico, que alguns usam, né, quando está na angústia, na crise da ansiedade, na crise do pânico, e ele, a dor de estar só nele é muito intensa, muito embora ele já estivesse acostumado a viver, né? A abertura do filme vai dizer que aos 40 anos ele começa a pensar na ideia de não estar mais só. Agora eu quero ser pai. Então, para ele, a realização maior da vida dele seria ser pai, né? E ele vive isso, inclusive ele vai lá distribuir os panfletinhos lá feitos, né, de próprio punho, vai na feira distribuir os panfletinhos dizendo procura-se um pai à procura de um filho à procura de um pai. Então, era a forma que ele tinha de se expressar no seu sentimento de vazio, no seu sentimento de falta. Aqui eu abro um parêntese aqui para a gente pensar um pouquinho nessa ideia de colocar um outro para preencher um vazio que é nosso. E essa ideia de pai que ele vai trazer é a ideia de alguém que está querendo completude. Então, agora eu quero um filho, porque como que eu vou ser um homem que não tem um filho? Como que eu vou ser um ser significativo se eu não sou pai? Então, todo o sentido da vida dele estava em ser pai. Apenas um alerta nesse ponto. Nós não conseguiremos preencher os nossos vazios com outra pessoa, nem sendo pai, nem sendo mãe, né? Nem sendo filho. Os nossos vazios são nossos. Nós estamos trazendo aí de gerações em gerações, e eles são nossos e nós precisamos aprender a resolvê-los. Então, essa solidão do personagem é uma solidão silenciosa, um sentimento de não estar pertencendo, ele está isolado, ele está numa caverna, ele não convive, e ele tem dores e marcas muito profundas, assim como os outros também, e todos juntos buscando um sentido para a vida. Então, esse desejo que o outro venha, que o outro preencha, né? Isso aí é uma busca de remédio para a própria dor. E, através dos vínculos, a ideia é que estes vínculos vêm para ser uma cura da dor que está para além da solidão. Então, como lidar com isso? Eu não sei se você já se viu em estado de solidão. Eu já. E o curioso é que a minha solidão não era uma solidão de estar na caverna, de estar ali sem ninguém por perto, de estar isolado
da comunicação com as pessoas, das relações sociais, nada disso. Tudo isso eu tinha. E num dado dia, eu, cercado de pessoas, me vi em profunda solidão. Então, a solidão não significa a clausura, não necessariamente. A solidão, ela pode se manifestar de uma forma em que você tenha tanta gente ao seu redor, que você sorri, que você comunica, que você interage, mas internamente há uma solidão, um vazio não preenchido. E eu demorei a descobrir por que eu tive esse sentimento de solidão, né? E aí eu fui encontrar isso nas minhas terapias, obviamente, né? Aí meu terapeuta me ajudou a enxergar de onde vem isso, né? E o dia crucial da minha vida foi o dia da abertura do meu genograma. E o meu terapeuta disse: eu só consigo escutar uma coisa na sua história: eu estou só, eu estou só, eu estou só, eu estou só. Então, esse sentimento de solidão, ele vem de uma história de vida. E cada um de nós trazemos da nossa história de vida esse sentimento de falta, esse desejo de vínculo, e, ao mesmo tempo, esse desejo vem acompanhado de muito medo. A gente vai ver nos personagens, em todos eles, o medo do contato. O medo do contato físico. É tão delicado esse momento das cenas da aproximação afetiva que eles se encolhem. Eles querem o contato, mas eles têm medo do contato, porque o contato pode representar uma dor que é causadora de todas as dores. E então, ter vínculo parece ser algo que vai trazer solução, mas, ao mesmo tempo, ter vínculo vem carregado no sentimento de medo. Medo de que as dores sejam revividas, sejam vivenciadas novamente. Então, nós temos a solidão, o sentimento de falta, o desejo de vínculo associado a um sentimento de medo e um movimento em direção ao outro. É bacana quando a gente vê nas cenas o vazio se mostrando, a dor se mostrando, a necessidade de vínculo se mostrando, mas, ao mesmo tempo, há uma rejeição interna para que essa aproximação não seja limitada, seja à distância, não chegue tão perto. Pode chegar perto, mas não chegue tão perto, porque chegar muito perto pode significar reviver dores que não foram tratadas. Então, nem sempre nós buscamos alguém para uma relação, nem sempre nós buscamos por amor. Às vezes, nós buscamos alguém para não nos sentirmos sozinhos. Então, por que as pessoas casam? Várias são as motivações. Por que algumas mulheres desejam ser mãe? Várias são as motivações, cada qual tem a sua. E, nesse sentido, o que traz para mim essa motivação de buscar o outro ou no outro a minha complementação? É um grande desafio sistêmico para cada um de nós, seja na condição de indivíduo, seja na condição de casal ou familiar, lidar com essa questão de não fazer do outro a resposta que eu tenho que encontrar em mim. Senão eu posso cair num risco de entrar numa via de dependência afetiva ou de codependência, fazendo do outro aquilo que deveria ser meu. Então, vamos pensar aqui quais são os padrões que a gente traz e que eles aparecem na vida e que no filme também a gente vai perceber. Nós vamos ver o Camilo trazendo a sua história de angústia. Nós vamos ver a Isaura trazendo um trauma violento que ela tem lá na sua adolescência.
E nós vamos ver o Antônio vivendo suas agonias também, com uma grande dificuldade de lidar com seus conflitos internos. Então, todos os personagens carregam dores, rejeição, abandono e sensação de não pertencimento. Isso está em todos eles, né? E isso pode estar também, pode ser encontrado na gente também. Então, qual que é o ponto-chave? Eles não chegaram ali vazios. Eles chegam com uma história emocional ativa e muita ferida não tratada, não curada, que não foi encontrado na família de origem. Muitas delas podem ter vindo de gerações passadas, como, por exemplo, os traumas que são transmitidos pela epigenética. A gente não basta ter a genética que a gente traz dos nossos ancestrais, a gente traz, além disso, também a herança epigenética. A epigenética dá à pessoa, a mim, a você, o lugar de sofrimento, de traumas que nós não tivemos e que nem presenciamos. Pode ter vivido o trauma lá no meu avô, na minha avó. Esse trauma, dentro desse conceito, ele faz uma alteração no código genético daquela pessoa, e o filho dessa pessoa nasce com o trauma dela, e o neto da outra também. Então, nós temos feridas abertas, traumas que nós não vivenciamos, nós não vimos, mas recebemos isso por transmissão epigenética. Então, nesse sentido, nós podemos pensar: qual é o conceito de amor que aquelas pessoas tinham? Se o sentimento era abandono, solidão, rejeição, onde é que eles aprenderam amor? Que conceito de amor eles tinham antes de aparecerem naquele cenário? Eles estão se encontrando ou eles estão repetindo padrões? Eles estão ali vendo no outro a possibilidade de reconstrução ou eles estão ali porque tem um padrão que se repete? Tudo isso a gente precisa pensar. Dentro da estrutura sistêmica, a história passada, a criança, o tempo a crença que nós trazemos das crenças familiares, a forma de nós nos relacionarmos, a repetição de padrão que a gente traz, como, por exemplo, as lealdades invisíveis que carregamos e nem percebemos, tudo isso faz parte da nossa estrutura. Então, devemos lembrar, por exemplo, o Camilo, ele está em busca de um suporte, ele está em busca de um lugar, ele está em busca de alguém. A Isaura está fugindo da sua própria dor que ela traz desde a sua infância e adolescência. E o Antônio sentindo-se inadequado e vivendo experiência de exclusão e sendo mal compreendido. A forma como fomos amados ensina como vamos amar ou como vamos sofrer. Se nós soubéssemos o poder que nós temos na formação da próxima geração, nós iríamos rever muitos conceitos, seja no lugar de pai, no lugar de mãe, no lugar de filhos, porque tudo que a gente vive, tudo que a gente sente, tudo que a gente ouve, tudo que a gente fala, tudo isso representa uma construção. Então, o que nós podemos explorar agora? Estas pessoas que estão aí em evidência no filme, elas vão buscar
acolhimento como uma forma de reparar uma dor. E acolher é medicinal. Ou seja, para que isso aconteça, eu preciso, primeiro, perceber a existência do outro e depois dar lugar ao outro. Então, como que eu vejo, mas eu não tenho condição interna de aproximação? Gente, o toque físico parece que doía neles, é só tocar mesmo. A aproximação já era uma grande dor. E aí, a inclusão de quem foi excluído se torna possível. O que muda quando alguém finalmente é visto? O que acontece quando alguém encontra um lugar de pertencimento? Muitas das feridas poderão ser tratadas através dessa dinâmica. Então, rejeição, acolhimento, pertencimento, nova identidade, nova concepção de família, não como uma estrutura de origem biológica apenas, mas uma refamília que pode ser construída por laços e por vínculos antes não vividos. Pertencer é uma necessidade emocional básica. Sem isso, a pessoa não vive, apenas sobrevive. E, além disso, ela não se sente parte do grupo. Ela não se sente parte do sistema. Partindo já para o final do filme, a gente vai perceber que é possível revisitar as dores, é possível revisitar os traumas e é possível também reconstruir a vida, se inscrever na vida de um jeito diferente, construir uma nova configuração. Então, é claro, todos nós sabemos que não existe família perfeita, nem a família nuclear é perfeita, nem a família monoparental é perfeita, não existe família perfeita, mas é possível encontrarmos uma família saudável, minimamente saudável e funcional. Então, essa família é possível. Quais seriam, então, os pontos sistêmicos mais importantes para nós pensarmos aqui? Os vínculos podem ser reconstruídos, não necessariamente com as mesmas pessoas. Nós podemos reconstruir vínculos, mas com outras pessoas. E as relações também, uma vez sendo experienciadas, elas se tornam promotoras de cura das feridas. Então, o passado influencia. O passado traz marcas profundas, mas nós não podemos aceitar que este passado determine quem somos ou quem seremos. O que permite essa transformação? O que muda nas pessoas? Muda as pessoas ou muda o ambiente onde as pessoas estão? Qual é o fator gerador da mudança? Às vezes, tudo que alguém precisa é de um lugar onde possa existir sem ser rejeitado, julgado ou excluído. Agora eu tenho aqui algumas perguntas para a nossa reflexão. Você tem se sentido pertencente nas suas relações? Ou tem tentado se encaixar onde não te cabe? Você repete relações ou constrói
vínculos. Muitas pessoas não sofrem por falta de amor, mas sofrem por falta de um sentimento chamado sentimento de pertencimento. A falta de lugar para ser e para existir. Um lugar que seja acolhedor e um lugar que seja íntimo. O que significa um lugar íntimo? É o lugar onde eu possa ser quem eu sou. É o lugar onde eu possa falar o que tenho vontade. É o lugar onde eu posso expressar o meu sentimento. Se eu tenho um lugar em que eu posso fazer desta forma e não sentir-me rejeitado, excluído, criticado ou julgado, então eu estou acolhido, estou vivendo uma experiência de intimidade. Isso na vida do casal, por exemplo, é muito importante. Muitos casais, quando a gente fala assim, vocês são íntimos, eles já pensam outra coisa, né? Não, é outro tipo de intimidade que eu estou perguntando. Então, o que é intimidade? Intimidade não é outra coisa senão permissão de ser. Isso é intimidade. Então, família não é só onde nascemos. Família é o lugar onde nós somos reconhecidos. Somos vistos, somos admirados, e nesta família está o lugar do nosso pertencimento e do nosso crescimento. Tem uma cena no filme muito assim, que mexeu comigo, é quando o personagem vai perguntar assim, você precisa casar, e o outro vai responder assim, mas não está bom, nós dois não está bom, só eu e você não está bom? Mas se tiver mais gente é melhor. Então, o Camilo vai provocar essa mudança de pensamento, né? Quer dizer, nós dois aqui está indo muito bem, mas se tiver mais gente é melhor. E aí nós vamos ver todos eles se acolhendo na dor e todos eles construindo juntos um lugar de pertencimento num sistema de família diferente daquela que nós estamos acostumados a ter e ver. Ok, vamos lá. Agora é a hora de discutir, perguntar. Devolvo para você, Tânia. Nossa, assim, estou impactada. Muito bom mesmo, muitos conceitos. Quem quiser fazer pergunta, é só levantar a mãozinha, ou escrever no chat, ou fazer mesmo a pergunta. Muito bom, Ivanildo. Obrigado. Está aberto? Estão me ouvindo? Sim. Então, não tem pergunta. Eu gostaria de comentar o que o Ivan me fez pensar, que esse filme é de uma beleza assim, absurda, né? E ele falando me fez pensar o espaço, o lugar do terapeuta e as relações que estabelecemos com os nossos clientes. E que o filme, acho que eu não tinha feito essa analogia, né? Porque ele me fez, assistindo, me fez pensar, ele me tocou e me atravessou no sentido da beleza, no sentido desses traumas, dessas dores, tudo isso que você falou. Mas ao te ouvir, eu me dei conta desse lugar que, desculpa a expressão, que é um pouco junguiano, que é, para mim, esse lugar sagrado, que é o espaço do, 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 do- da terapia, o set terapêutico, e que acho que é mais ou menos aquela ilha dele, aquele lugar que vai chegando os diferentes, vai chegando as dores, vai chegando e as pessoas vão se vendo, né? Então, a existência de cada um passa a ser essa premissa, que é a coisa mais importante, que é assim, eu te vejo, né? O fato de que cada um vai se dando conta dessa visibilidade que tem, que talvez nas suas histórias de vida anteriores eles não têm a experiência de ser vistos, né, como se falou, mas ali ele passa a ser visto com toda a sua idiosincrasia. E aí eu também lembrei do seguinte: muito difícil de ler o Schultz quando ele fala da família interna,
Mas eu fiquei pensando, o que que ele fala de trauma e fala dessas famílias internas, é talvez essas vozes que nos habitam e que quando a gente também pessoalmente está cuidando delas enquanto terapeuta, a gente se dá conta de ajudar quem chega ou dar visibilidade para quem chega e aproxima de uma forma generosa, compassiva, humana, né? Mas sem romantização, mas assim, no sentido mesmo que o filme é de uma humanidade absurda, linda. E eu acho que é isso que deve ser, né? Se a gente tiver um pouco de clareza, acho que a idade me ajuda a falar disso, que a gente que já caminhou, de certa forma, nesse caminho de se conhecer, né? Não estou falando nem de ser terapeuta, estou falando de ser gente, de ser humano. E aí a gente fala, vê esse filme e fala, nossa, é isso. A essência do humano é isso. E quando a gente toma consciência do que nos constitui, aí fica tão tranquilo acolher o que acolhemos, né? Sem medo, sem estar preso em técnicas, teorias, mas assim, estabelecendo vínculos, estabelecendo laços, né? Então, eu acho que eu entendi mais porque que esse filme me atravessou pela poesia dele, né? Eu acho que é porque tem uma poesia aqui acontecendo e a Belíssima Mendes também trouxe a relação que isso pode ter com a nossa clínica, né? E com a nossa vida. É isso. Que bom. Esse lugar de pertencimento é tão interessante que o personagem principal ele vai expressar a angústia dele quando ela chega no limite do insuportável, ele grita. É o grito da alma. É, E é interessante que ele ensina isso, né? Olha, quando eu estou muito mal, quando a dor é muito grande, eu chego aqui, eu grito. E E Valdir, é aí, interessante que ele é um homem, né? E o homem não pode é, sentir aquela dor que na nossa cultura os homens não exatamente. podem chorar. Então esse filme ensina isso também, né? E aí tem aquela cena dos três gritando, Nossa, né? E do acolhimento ali, no lindo. grito, no acolhimento na dor, na angústia, e ali todos eles ali se abraçam. É. Isso é família, né? É o que Antes. eles não tinham, agora eles têm, né? Uma família que se abraça. O afeto, né, reparando, curando as feridas emocionais. Nossa, lindo Exatamente. demais. É verdade. E quando você falou da questão assim, do que ele buscava preencher, às vezes querendo ser pai, né? O tanto Uhum, que ele tenta se reorganizar, achando para ele um sentido, né? Essa uhum, paternidade, né? De sim. estar ali É. vinculado a alguém, ele na função de ser pai. Aham. É o quanto que isso para ele tem muito a ver com essa existência e a partir da existência construir esse pertencimento, né? Ele próprio. Exatamente. E sabe o que me remeteu também? Esse desejo dele de ser pai. Eu estava atendendo uma família outro dia que queria adotar uma criança. Não era um desejo biológico, era Uhum, emocional, de uhum. preencher mesmo, né, Ivanildo? Sim, sim, claro. Ser pai não significa apenas uma condição biológica, né? Aham, Alguns só fornecem a semente, né? verdade. E algumas mães também só fornecem o óvulo. Depois que a criança Aham, nasce, cria vida, continua sem mãe, sem pai. Tá me Então, ocorrendo aqui uma. Ah, desculpa. pode falar. Está me ocorrendo aqui uma questão, que quando ele busca esse preenchimento, a busca do vínculo, ele Hum, não vai pela via do afeto com outra pessoa, do afeto amoroso, uma uhum, mulher ou um homem, seja lá o que for, mas é uhum, com o filho. E sim, aí me chama a atenção que eu acho que ele busca a questão do cuidado, o desejo de cuidar pelo isso. afeto, Uhum, né? Porque a criança exige
cuidado. Exatamente. Então, não é com um igual, é com Aham, uma pessoa que precisa de cuidado. Então, a necessidade aham, da paternidade passa aham. por esse lugar, né, do cuidar. Sim, Me claro. chamou, fiquei pensando nisso aqui agora. Eu não tinha pensado nisso quando eu vi o filme. Ele não queria apenas alguém para ele ser pai, ele queria alguém para ele cuidar. Cuidar. É, É, Ele já tinha essa experiência, como é que eu posso dizer, fantasiosa, né? Porque no barco sempre estava com ele uma personagem o Isso, que é. boneco. ele construiu, que ele fez. Então, a ideia de paternidade ou de paternagem nele já era uma ideia anterior. Uhum. E ele ia pescar e levava aquela pessoa, abraçava, para ele era uma pessoa, né? Ele abraçava, ele cuidava, ele era a companhia que ele tinha, e ali para ele era o filho que ele não tinha ainda, né? Estava É. ensaiando ali a condição de pai. Mas ele queria ser pai de fato, né? Não é só ter mais um, é ser pai, ser alguém que faz, que exerce uma boa paternagem. Uma Edivaldo, companhia que fosse uma criança, né? Edivaldo, Erival, será que ele Fernando, também ele tinha no plano consciente ele queria ser pai, mas ah, pode ser que também no inconsciente ele queria uma vivência de autoria na vida, de desses laços que eu acho que ele vai sendo construído, ele vai tendo como é que a gente fala no posicionismo? Ele vai tendo repertório. É a aham, partir das vivências, ele não tem a sim, vivência para ter o repertório, as narrativas. aham, Parece que assim, consciente, ele tinha consciente o desejo de ser pai. Mas acho uhum, que o filme também passa é que parece que ele vai ter uma autoria, um agenciamento que é para além, é para além disso, né? é, Só que ele não sabia que sabia disso, né? uhum, Será que é isso? Existe essa uhum, possibilidade? uhum. Olha, ele vai se sentir pertencente e ele vai se sentir existente, porque a única existência com quem ele convivia era simbólica, que era a boneca que ele A boneca carregava, que de... ele cuidava, era uma existência simbólica. Então, ele vai viver a existência real a partir do contato com o outro. Agora eu estou sendo visto. Com a boneca é só ele via. É inanimado, não comunica afeto, mas ele comunicou. Agora, com o Camilo chegando, agora muda tudo. Agora tem troca. É, Essa primeira parte do boneco lembra o William? Náufrago, né? Ah, Não, exatamente. Ele elege a bola e começa aham, Você lembra do filme? Eu sim, lembrei dele. aham, E É, ele Aham. começa a se relacionar com a bola, desenha uma canetinha na bola, aham, para se relacionar com a sim, bola de sim, futebol, né? aham, Ter alguém com quem ele pudesse conversar. Então, o que me remete primeiramente é a relação, o relacionamento, é. seja ele no aham, nível que for, que é o hum, que ele tinha no início, né, com o boneco. sim, É, sim, ele estabelece uma relação sim, e vai humanizando essa relação, embora ela seja com um objeto qualquer, exatamente. né? É, é A Larissa impressionante. levantou a mão. Isso, então, Larissa, pode falar, Larissa. eu fiquei com esse livro há alguns anos, a capa antiga ainda, assinada pelo Walter, algum tempo, não querendo parar, terminar a leitura, porque eu não queria que tivesse o fim. Até que Aham, veio o filme. Eu só terminei o livro depois que eu vi o filme umas 5 vezes. E tem uma parte bem no iniciozinho, a certa altura, abraçou mais forte o boneco, encolhendo, até pôr o espremer de encontro ao peito, e acabou chorando muito. Mas não chorou sequer metade das lágrimas que tinha para chorar, achando que tudo era ausência. Achava também que vivia imerso, como no fundo do mar. Pensava em si como um pescador absurdamente vencido, e até a idade lhe parecia maior. Crisóstomo começou a pensar que os filhos se perdiam, por vezes, na confusão do caminho,
Imaginava crianças sozinhas como filhos à espera. Crianças que viviam como a demorarem-se na volta para casa, por terem sido enganadas pela vida. Acreditou que o afeto verdadeiro era o único desengano, a grande forma de encontro e de pertença, a grande forma de família, Uhum. É lindo. o Lindíssimo. afeto aí. É, E lindíssimo. esse filme, Rodrigo Santoro, a praia, tudo Sim. isso foi muito, porque aquele lugar, onde foi filmado, tudo Uhum. é um lugar que eu queria aquela casinha para mim, para dar os gritos de vez em quando. E nós Eu temos na tava... literatura tantas questões com a maternidade, né? A Ah, mulher que quer ser mãe não É. pode, a mulher que não quer, a mulher... Tantas questões e muito pouco sobre querer ser pai, a paternidade, aham, né? E sim. esse fala, né, também sobre... Está falando disso. Interessante. É uma coisa que eu fiz associação foi no o cenário, a casa e o personagem principal, que é ele carrega o símbolo mais visível da solidão, né? A casa... A casa, o cenário de pedras, Ah, que dá aquela ideia de que é um lugar solitário, uhum. né? Ele sozinho no mar, tudo Aridez, né? é. Então, a expressão dele como ator é uma coisa impressionante como que ele consegue comunicar sentimento de dor e solidão ao mesmo tempo. Uhum. E de sabedoria também, porque ele era sábio para mim, mais Aham, do para que mim, assim. solitário, do que aquela vivência dele sem ter tido contato com ninguém. Quando ele fala com o menino, com o Camilo, ele explica sobre o pipoqueiro. Aquela Aham, fala, aquela parte ali é de sim. aquilo ali é uma poesia. Aham, É interessante, porque você está falando disso, é uma solidão, uma dor sem amargura. Ele aham. não é amargo, não é uma pessoa amarga, né? Muito pelo contrário, Não, né? Uma sensibilidade e é poética mesmo. muito, muito. Né? E a jabuticaba? E a geleia de jabuticaba? A Não, geleia Foi eu que as eu é metáforas. fiz muito a bom. geleia de jabuticaba. E o Camilo mais na frente vai dizer, a do meu pai é melhor. Então já É, tinha vínculo ali agora, né? Ele já sabe, já se sentia é, pertencente como filho. Então, E que simbolicamente tem a ver com a nutrição, né? é. Nutrir, aham, nutrir o outro, ser sim, nutrido, o alimento. aham, isso. Bonito mesmo. Muito lindo, nossa. Mais alguma pergunta, gente? Ou participação, né? É, Colaboração, né? aham, isso. A, a turma está antenada aí, eu acho que isso é bacana. É isso A que gente vai enriquece, tentar né, o nosso debate. Claro, cada um tem um olhar, né? Vocês É. veem coisas que eu não vejo, eu vejo coisas que vocês não veem, e quando a gente compartilha, a gente vê o todo. Verdade. Parece que está indo para o Oscars 2027, né? Será? Talvez. É, É? É um dos que estão. Vou beleza. torcer por dele, vale a pena. É. É muito bom mesmo. Então, eu estou aqui repensando o que eu falei, que do consciente e inconsciente. Eu acho que ele tinha um desejo consciente de ser pai. Aham, Daí, só que ele se dá conta de um desejo, não, de um consciente de ser pai. E o inconsciente de vínculos, divino. dessa trama maravilhosa que ele tem uma sabedoria incrível, né? Aham, Que coisa, que riqueza. E as expressões dele no silêncio, né? sim. Ele conta que ele comunicava sem falar, sem ser a Aham, palavra, né? Ele é sim. muito bom ator também, né, André? Excelente. Aham, muito bom. Foi muito bem escolhido o Muito, É. ele é muito bom.
Alexandre, alguma pergunta, Alexandre? Você está em Uberlândia? Olha aí, ó, André e Berenice. Acho que tem mais alguém de Uberlândia aqui na Ah, sala. É. somos de Berlândia, estamos aqui. Quem é que está aí Quem de é? Uberlândia? Tá aí, Alexandre? Alexandre? Alexandre Ele foi Scarabelli. meu aluno aqui em Montes Claros, ele Ah, que tá morando lá legal. aí. Vai, Ei, que tudo legal, bem? estamos aqui. De- Desculpa eu não ligar a câmera, porque eu não estou muito bonito agora. A Tânia sabe por quê. Mas Ele acabou de perder o cachorrinho dele, gente. Cachorrinho não, cachorrão. desculpa, ele faleceu agora, o veterinário estava até aqui em casa aqui. Aí eu Nossa, chorei um pouquinho, então assim, não estou muito bonito para aparecer na imagem, não. Desculpa, tá? imagina. Vamos lá, pessoal. Filme riquíssimo, até fiquei aqui pensando, a gente vai arranjar aqui em Montes Claros tem um hotelzinho lá em cima da serra para a gente fazer gritoterapia. Opa. É, É eu bom. gosto de praticar no parque, aqui no Uberlândia tem o Parque Sabiá, né? Então eu já falei para o paciente assim, olha, você pode chegar, você corre o risco de me ver uma hora abraçada numa árvore ou qualquer coisa lá no parque, às vezes é o grito ou então abraçando uma árvore, porque eu acho que a natureza tem esse lugar, né, de que a gente que acolhe, né? É. E abraçar uma árvore, sentir o cheiro da árvore, do musgo, eu adoro. Então, e gritar nesse lugar aberto, é bom demais, Ou né? então colocar uma concha no ouvido, ficar escutando Nossa, é uma o delícia. som das águas. Aí, Exato. como eu pratico mountain bike, né? Vou fazer trilha, né? Eu subo a serra, eu gosto de dar um grito, e na hora que eu estou descendo a serra, eu gosto de dar um grito. Nossa, Ai, que delícia, Caralho. Mara! É que muito delícia. gostoso, né? Assim, a gente tem esse contato. É. Inclusive, esse hotel que você falou aí, né? Chama Aruana. A gente passa na frente, a gente passa lá gritando. Ai, É um hotel maravilhoso. olha meu desejo. De Ah, lá, então ele é o a point do grito. É o point do grito lá. pode ser. Legal, que legal. Ai, ai. É muito bom, né? Eu acho que essa conexão aí, né, dessa questão do pertencimento, o quanto que isso vai fazer a diferença na nossa vida em qualquer coisa que seja. Eu costumo dizer que até eu tinha uma dificuldade muito grande porque meus pais não são mineiros. E eu lembro que eu só falava daqui de Minas como o povo de Minas, eu não me incluía. Ah, E aí eu falei, gente, mas por que eu não me incluo? Se nem sergipana ou parnaibana, né, piauiense eu sou, mas aí eu fui ver o quanto que meus pais lutaram para manter o apego, o vínculo com o Nordeste, e o quanto que eles uhum. nos ensinaram sobre isso, e o quanto que era importante isso para mim até então, só que a partir daí eu percebi, eu falei, não, mas eu preciso ser daqui, eu sou mineira. Uhum. E aí eu mudei meu discurso há muito tempo, né? Então eu não falo mais do povo daqui, eu falo nós somos assim, Opa, bom, seja bem-vinda. né? Então assim, é É, interessante o quanto É, que quem é de fora luta para manter os valores, quanto que isso também é Sim, importante na vida das pessoas. Que a gente é. estuda muito essa questão, né, do pessoal que vem de fora para o Brasil, nós aí que atendemos pessoas de fora, né, que moram fora do Brasil, e que estão aí em países em que não são aceitos, não são validados. O quanto que uhum, essa questão tira da pessoa a posse daquele crescimento, do desenvolvimento, às vezes, né, profissional, de ganhar dinheiro, de se tornar fazendo parte, né, porque eles Uhum. são excluídos e logo eles aprendem a se auto-excluírem também. É um ponto que a Uhum. gente precisa trabalhar, e eu acho que esse filme dá a liga, né? Para Uhum. trabalhar com quem está se sentindo excluído do lugar onde vivem.
independente de onde Os ser. imigrantes, né? Sim, E esse sentimento de ser excluído ou não pertencente aparece em todos os personagens, né? sim, justamente. Cada Todo um tinha sua dor, seu trauma que carregava, e eles se identificaram na dor. Cada um com a sua solidão, como você falou, né? Aham. Interessante mesmo. Lembrei do Mário Hilken. É Hilken? Maria. Maria Rio. Maria Hilken. Heimer Maria Rio. Ele fala que o amor é o encontro das solidões, né? De duas solidões. Então é Uhum. interessante. Carta ao Jovem Poeta, Poeta, que fala do amor, e aí ele escreve para um jovem poeta, e ele pergunta o que é o amor. Ele falou que não, ele fala sobre o amor não é assim não, peraí a palavra. Tesoura. Entesourar. Mas amor é o encontro de duas solidões. Eu acho tão bonito isso. É lindo, Ah, assim. tá. O amor é o encontro de duas solidões. Muito bonito. Esse filme põe a gente em erupção, né? E é Aham. muito bonito, muito lindo. Uma coisa curiosa, não dá para ver uma vez só. Não. Quando termina, a gente quer ver de novo. Esse filme também lembra um pouco Clarice Lispector, do Aprendizagem ou dos Livros Prazeres. Prazeres. Aham. Quem não leu, precisa ler. Maravilhoso. Ele começa com uma vírgula e não termina. Quem termina é o leitor. Mas Para mim é o melhor livro dela, melhor do que lindo A Paixão também. Segundo GH. Para mim também, eu já li umas 3 Eu tenho vezes. parentes em Campos, eu já morei em Campos. E a menina é de Campos, então aí eu me identifico também. Então, no encontro amoroso, a primeira coisa que o Ulisses lá fala para ela é que ela ainda não estava pronta para o amor. E ela vai atrás disso, ela vai se encontrar. Então, o livro todo, ela atrás dessa busca para o pertencimento, inclusive, do afeto, do encontro afetivo que ela queria tanto, porque ela amava o Ulisses, um Vocês filósofo. viram o Muito filme? bonito. O filme é lindo. E como é que chama o filme? O filme eu não vi, não. O livro dos prazeres é sobre, eu acho que chama os livros dos prazeres mesmo. É com aquela Simone Polodoro, a Simone Polodoro, uma clarinha. É Sei quem lindo, que é, lindo, sei quem que lindo. Ah, eu vou Tem uns procurar. 5 anos que saiu. Eu vi no cinema há uns 5 anos. Nossa, esse filme é lindo. Esse livro é lindo demais. Quando o André me deu de presente, faz uns 30 e poucos anos, foi tão impactante que eu até hoje eu lembro de frases. Por exemplo, tem uma frase que que ele fala assim, que nada acontece por acaso, nenhuma folha que cai, né, cai por acaso. E hoje eu ainda falei para o paciente uma frase que é sobre que existe uma gravidade em estarmos vivos, em termos de consciência, né? É um livro lindo demais. É dessas coisas. Tem no YouTube, gratuito. Qual que é o nome? Legal. Livro dos Prazeres. Aprendizagem ou Livro dos Prazeres, não é? Aprendizagem ou Livro dos Prazeres. Tá, Maravilhoso. Ô, gente, outro filme do Rodrigo com o Rodrigo Santoro é Profundo Azul, que também fala de uma relação dele com uma senhora, que já está aposentada e também está sem lugar, porque ela não queria. É muito bonito o filme, é lindo o filme. É num barco, ele tem uma história num barco. Vale a pena. Muito A interessante. senhora foi tirada do lugar, né, na realidade. Foi tirada, ela vai em busca Eu do. adoro, minha mãe tem quase 90 anos. Aí eu falei com ela, mãe, eu vi um filme que velho não pode ficar na rua, não, tá? Tem o cata-velho. A carrocinha do velho, né? Vou ler aqui o comentário de Maria Tereza. O final do filme, para mim, também foi muito simbólico em relação às histórias que nos constituem e às diversas pessoas que fazem parte delas. Com um olhar mais para o social, aquela multidão pareceu para mim uma representação da escória da sociedade.
assim como o Camilo tinha nomeado, que faz parte do que ele e todos os outros personagens estavam se tornando. Ó, mais uma visão Exatamente. que Interessante, nós né? não comentamos. O Crisóstomo, ele fala sobre os ancestrais, né? Que todos nós temos, quem são os 1000 homens. Aí ele aponta para a ideia de que nós somos filhos de gerações. Gerações, é verdade. Somos filhos do pai e da mãe, nós somos mais que isso. Uhum. Tem mais em nós das gerações passadas. Ah, você abordou, Ivanildo. Lá, quando você falou que desenhou o genograma, ali aparece, né? Ali não tem Uma jeito. pontinha. Ali não tem jeito. Ali, É, ou a gente desaba, ou a gente desaba e não tem jeito. É. Quando se e não tem confronta com a jeito. história. Muito bom. Gente, não dá nem vontade de acabar, né? Mas teremos os próximos. Mais uma vez, Evanildo, muito obrigada. Foi, assim, riquíssimo para nós. Obrigada a todos que estão aqui acompanhando. Nós vamos divulgar o próximo Cinema em Foco. E agradeço a todos aqui pela presença e por abrilhantar o nosso evento. Evanildo, foi maravilhoso. Obrigado. Tá? Muito obrigada, 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 gente. Mara, nossa diretora, presidente, e todos, Soraya, saudades de todo mundo. Nós temos que fazer um encontro presencial, né? Concordo. Vamos pensar. E ano que vem, né, Marajane? Fala aí, ano que vem nós temos, de 2017, nós temos congresso, né? Pois é. Soraya. Sim, temos congresso, né? Mas esse ano tem encontro de formadores. Formadores, setembro, né? Nós estamos... Já saiu a data? Vocês já viram qual é que é a data? É Não, a setembro, data ainda não saiu, não. mas é setembro, é isso? Geralmente. É. Primeiro de setembro, se não for, vai ser outubro, mas acredito que Ah, setembro. tá bom. Ok. Então, boa noite. Boa Boa noite, noite, né? pessoal. Bom descanso, Obrigado. bons sonhos depois dessa conversa, Muito né? bom, viu, Ivanildo? Oi. Obrigado, Bom, obrigado. Muito bom. Obrigado. Tchau, Tchau. tchau. Boa noite. Boa noite.